Então, vamos lá. Então, olha só. Então, hoje a gente vai ver escala, que é uma coisa super importante para vocês. Inclusive, a gente vai ver também como usar o escalímetro, né? Eu imagino que vocês todos têm um escalímetro. Vocês já, nesse primeiro período, vocês aprenderam, tem alguma disciplina que tenha ensinado como usar o escalímetro? Alguém me responde, por favor? Que é todo mundo... Desarque. Desenho. Ah, ótimo. Então, vocês já sabem usar o escalímetro, né? Sim, sim. Só que eu acho, me corrijam se eu estiver errado, eu acho assim que vocês aprendem como usar o escalímetro, mas em Desarque vocês veem escala? Ou simplesmente vocês aprendem assim, no escalímetro, quando eu estou olhando no 20, quer dizer, você aprende a regra, você aprende como usar o escalímetro, mas você faz uma conexão disso com a escala? Vocês aprendem escala em Desarque? Na aula do... Mais ou menos. Não. Mais ou menos. Eles deram uma pincelada muito rápida. Só tipo, existem escalas, mas não vamos aprofundar nisso. Só usem o escalímetro, é basicamente isso. É, exatamente isso. Tá, beleza. Então tá. Então eu vou falando aqui, se por acaso vocês quiserem me interromper para fazer um paralelo com o que o outro professor falou, ou para perguntar alguma coisa em relação ao que o outro professor falou, ótimo, tá? Vocês me interrompem. Então vamos lá, escala. Então, o uso de escala no desenho arquitetônico. A gente tem o que a gente chama de escala de redução, que é quando a gente usa para fazer uma representação gráfica menor do que o objeto. Isso, em geral, acontece em mapas, nas plantas baixas que vocês têm que fazer, né? Vocês têm que representar um apartamento, tem que representar uma sala, um prédio numa planta. Então, vai ser uma escala de redução, porque você tem que reduzir aquelas medidas. Você tem escala de ampliação, que é quando você precisa ter uma representação gráfica que seja maior do que a do objeto que você tem, ou seja, quando você quer representar objetos que são muito pequenos. Você vai precisar de uma escala de ampliação. E você tem a escala real, que é quando simplesmente você faz um desenho, que a gente chama de verdadeira grandeza, né? Quando você faz um desenho exatamente com as mesmas dimensões do desenho real, né? Então, a gente tem esses três tipos de escala. Na arquitetura, as escalas mais usadas são de 1 para 50, de 1 para 100, de 1 para 200, de 1 para 500. Daqui a pouco eu vou falar de novo sobre cada uma dessas escalas. Mas vamos primeiro aqui ver uma coisa. O que representa uma escala de 1 para 50? Quer dizer, se eu fizer um desenho de uma planta baixa, de uma residência, que está na escala 1 para 50, isso aqui quer dizer que cada 1 centímetro no papel equivale a 50 centímetros na medida real. Ou seja, a escala de 1 para 50, deixa eu escrever aqui, a gente vai ver no próximo slide, mas vamos escrever logo aqui nesse. Aqui, quando eu coloco assim, uma escala de 1. Meus amores, tem alguém que está com áudio aberto e aí está fazendo um barulho. Escala de 1 para 50 quer dizer 1 sobre 50. E a escala é sempre a relação entre o desenho e o real. Isso é minha escala. Então, uma escala de 1 é sempre primeiro desenho e depois real. Então, a escala de 1 para 50 quer dizer que 1 do desenho representa 50 no real. Quer dizer, no desenho 1... Cadê a minha câmera? No desenho 1 representa 50 no real. Então, isso aqui é uma escala de redução, porque o 50 da realidade virou 1. Então, uma escala de redução na qual o tamanho real foi reduzido 50 vezes. É isso. 1 para 50 quer dizer que o tamanho real foi reduzido em 50 vezes. Então, a medida real da residência será 50 vezes maior que a representação na planta. Ou seja, o real foi reduzido em 50 vezes. Tá? E aí vem, então, a escala é uma relação entre a dimensão gráfica do objeto e a dimensão real. Ou seja, a escala é sempre o desenho sobre o desão é o real. Então, onde quer dizer, escala, desenho é a dimensão gráfica, quer dizer, a dimensão no desenho, e o desão é a dimensão real. Então, você tem que gravar isso, que escala é desenho sobre real. Então, uma escala de redução, uma escala de 1 para 5. Uma escala de 1 para 5 quer dizer que a minha realidade foi reduzida 5 vezes. Porque 1 do desenho representa 5 no real. Então, o real é maior do que o desenho. Então, isso é uma escala de redução. Então, o real foi reduzido 5 vezes. Já uma escala de 1 para 1 é porque o desenho está exatamente do mesmo tamanho que a realidade.
Você simplesmente fez um desenho daquilo que está do real. E uma escala de 5 para 1 quer dizer que a realidade foi ampliada 5 vezes, porque 5 do desenho equivale a 1 no real. Então, o desenho está maior do que o real. Se o desenho está maior do que o real, você ampliou. Né? Então, o real foi ampliado 5 vezes. Aí, um exercício. Um mapa de escala 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, quer dizer, o que acontece aqui? A gente tem a nossa escala de 1 para 300 mil. Espera aí que tem gente querendo entrar. De 1 para 300 mil. Só que eu sei que a minha escala é sempre isso aqui que eu tenho que gravar, o desenho sobre o real. E aí, o que eu sei? O que eu sei é a distância no desenho, que é 15 centímetros. Então, eu vou ficar com 1 sobre 300 mil igual ao desenho, porque 15 centímetros é no desenho, então tem que ficar em cima, 15 centímetros sobre o real, que eu vou chamar de desão. E aí, eu tenho que resolver isso aqui. Faz produto cruzado, vai ficar desão igual a 15 vezes 300 mil, 3 vezes 15 dá 45, então fica 45 com 5 zeros. Ou seja, 4 milhões e 500 mil centímetros. Obviamente que não tem o menor sentido a gente dar uma resposta de 4 milhões de centímetros. Então, a gente tem que passar isso aqui para uma outra unidade que seja maior. Né? A gente está falando sobre distância em mapa. Então, vamos passar isso aqui para quilômetro. A gente tem que 1 metro são 100 centímetros. Então, do centímetro para metro, anda 2 casas. Ao mesmo tempo, a gente tem que 1 quilômetro são 1.000 metros. Estou fazendo assim para ver se você não decora as paradas. Porque 1 metro para centímetro é natural que sejam 100, porque centímetro. O prefixo quilo a gente já sabe que é 1.000. Então, 1 quilômetro também é natural que a gente saiba que são 1.000 metros. Então, se eu quero passar de centímetro para quilômetro, eu vou ter que andar 5 casas. 2 casas até o metro e mais 3 casas até o quilômetro. Obviamente que a quantidade de quilômetros tem que ser menor, né? Porque o quilômetro é uma unidade maior. Então, eu vou andar 5 casas para a esquerda. Quando a gente andar 5 casas para a esquerda, vai ficar 45 quilômetros. Tudo bem? Então, vamos seguir. Sim. Aí, agora, um terreno está representado em escala num desenho. Se o terreno tem 12 metros e ele está representado por 24 centímetros, qual a escala usada no desenho? Vai, tenta fazer. 1 minutinho aí para você tentar fazer. Tenta fazer sempre a mesma coisa. Isso de colocar a escala igual desenho sobre real. Claro que você tem que usar as duas medidas, quer dizer, os dois números na mesma unidade. Então, você não pode trabalhar com centímetro e metro. Você tem que usar tudo na mesma unidade. Vai lá, tenta fazer aí, 1 minutinho. Vou colocar aqui no cronômetro. Foi? Seria 1 para 200?
1 para 50, se essa resposta estiver Eu dou 1 para 50. É. né? Vamos ver lá. Vamos ver lá onde que você errou. Vamos ver aqui. Então, olha só, o que acontece? A gente sabe que a escala é o desenho sobre o real. Ah, 12 metros. Eu confundi. Eu mudei as medidas. Aí, então, no desenho, eu tenho, já ia colocar aqui errado. No desenho, a gente tem... No desenho, a gente tem 24 centímetros. Sobre, no real, a gente tem 12 metros. Aí vamos passar tudo para a mesma unidade. Em geral, é mais fácil a gente passar para a unidade menor, né? Que aí a gente evita trabalhar com a vírgula. Então, um metro são 100 centímetros. Então, são 100 centímetros, vou ter que andar 2 casas. Então, vai ficar 24 centímetros sobre 2 casas, estão 1.200 centímetros. Observa que eu só posso simplificar quando está na mesma unidade. Por quê? É como se fosse assim, ó, eu não... Ah, já entendi. Acho que eu já entendi o que você fez. Acho que você simplificou aqui, né? Isso é um erro muito natural mesmo. Assim, isso aqui, se a gente tiver, inclusive se puser no piloto automático, se estiver fazendo sem prestar muita atenção, é um erro que a gente comete com facilidade. Por quê? O nosso cérebro olha para cá e automaticamente já corta 24 com 12 e bota 2. Só que eu não posso simplificar o 24 com 12, porque esse 24 é centímetros, quer dizer, é 24 de uma unidade pequenininha e esse 12 de uma unidade grande. Então, não posso... 24 não são do mesmo tamanho, então não posso simplificar um com o outro. Então, só vou poder simplificar depois que eu passar para a mesma unidade. Então, passei 12 metros para centímetro, ficou 1.200 centímetros. Aí, beleza, posso cortar o centímetro com centímetro e agora sim simplificar. E aí, quando a gente simplifica, dá para dividir 1.200 por 24, então em cima fica 1, e aí 1.200 dividido por 24, 120 por 24 dá 5, e mais um zero. Então, realmente, 1 para 50. Não, eu considerei que estava 12 centímetros e fosse um terreno de 24 metros. Ah, entendi. Você fez ao contrário. É. Entendi. Tá, foi? Mas, de qualquer forma, vale a pena essa observação, porque isso aqui é uma coisa mesmo que a gente erra direto de bobeira, sabendo fazer e erra de bobeira. Vamos lá. Então, próximo. Vai lá, faz esse, por favor. A escala agora é dada, de 1 para 50. E aí, a largura da sala no desenho é 3,4 centímetros. A gente quer saber a dimensão real da sala. Foi? Quanto vocês acharam? 170. Isso, 170 centímetros. Né? Uhum. Aí, pois é, aí não é legal a gente dar a largura da sala em centímetro. Apesar do problema não ter especificado que queria em metro. Mas o natural a gente dá isso em metro. Então, passa para metro. Claro que numa prova, se eu não especifico, claro que você pode dar a resposta em centímetro. Mas o ideal é que a gente passe para metro. Então, isso aqui vai ficar. A gente tem a escala é dada de 1 para 50. Só que a gente sabe que a escala é sempre desenho sobre o real. E aí, 1 sobre 50 vai ser igual o desenho, perdão, que é 3,4 centímetros, sobre o real, que eu vou chamar de x. Aí faz produto cruzado, x vezes 1 vai dar x, igual a 50 vezes 3,4,
3,4. (50 vezes 3,4). Aí 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Então, 15 com 2, 17. Isso aqui vai dar... Aí, isso aqui daria 170. Não. Isso aqui daria 170, tá certo? 170 centímetros. Aí vamos passar isso aqui para metro. De centímetro para metro são 2 casas. Então, 1,7 metros. Ou 1,70 que dá no meio. Tudo bem? Tranquilo, né? Depois a gente vai começar lá na lista de exercícios, de escala, a gente vai começar a dificultar um pouquinho isso. Bom, aí, além do que a gente chama de escala numérica, isso que a gente estava vendo é a escala numérica, existe também a escala gráfica. O que é a escala gráfica? Sob a forma de uma reta dividida em segmentos, cada qual com uma distância, que informa diretamente a correspondência entre as distâncias representadas e as reais da superfície cartografada, temos uma escala gráfica. Como assim? Isso aqui que vem escrito abaixo do meu desenho, vem mostrando o que representa cada coisa em termos de tamanho. Então, por exemplo, isso aqui está mostrando o seguinte: se eu pegar lá no meu desenho, eu pego a minha régua, então vem com a régua, ou com o compasso, pego esse tamanho aqui e transporto para o meu desenho. Tudo que no meu desenho tiver esse tamanho é porque está representando 100, aqui no caso quilômetros. Observa que de 100 para 150 é 50. E, de fato, esse tamanho aqui é metade desse. Quer dizer, esse tamanho no meu desenho, ou no meu mapa, seja lá o que for. Aqui, no caso, um mapa, né? Porque está em quilômetros. Mas, então, esse tamanho aqui no meu mapa representa 100 quilômetros. Obviamente, nem precisava ter esse resto, né, escrito. Porque se esse tamanho representa 100 quilômetros, é porque a metade dele representa 50. Mas isso aqui é para quê? É para facilitar, para você não precisar ficar encontrando certinho a metade disso. Então, aqui já te facilita que esse tamanho aqui, que é a metade desse, representa 50. Consequentemente, daqui até aqui, do início até o fim, representa 200. Porque do início até o fim é o dobro do 100. O tamanho, né? É o dobro desse primeiro tamanho. Então, isso vai representar 200 quilômetros. Então, isso é uma forma de você praticamente não precisar fazer... Você não precisa fazer a conta. Você simplesmente pega a tua régua e vai medindo. Deixa eu ver aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Kit. Fala, querido. Sou eu. Isso daí é para, no caso da gente estar sem o escalímetro? Exatamente. Exatamente. Isso aqui, por exemplo, é substituir o escalímetro. Uhum. Tá ok. Tá? Tá bom. Aí, vamos lá. Congelou. Aí, aqui um exemplo, onde a gente tem uma escala daquela. Olha lá, tem aqui um mapa. Então, tem aqui Madrid no centro e outras cidades aqui na Espanha, aqui do lado de Portugal. E aí, aqui a escala. Ó, observa que isso aqui, na hora que eu desenho a escala gráfica, obviamente que ela não é aleatória. Tem que ter coerência nesses valores. Como assim? Se eu estou dizendo que esse tamanho é 190, isso aqui é 380, 380 é o dobro de 190. Realmente, porque observa que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço cá. Quer dizer, esse pedaço aqui também representa 190. Por isso é que daqui até aqui tem 380. Esse pedaço aqui é igual aos outros dois, também representa 190. Por isso que do início até o final vai dar 570. 570 é 3 vezes 190. Entendeu? Então, isso aqui tem que estar coerente. Claro, eu não posso, por exemplo, colocar esse tamanho aqui é 190 e aí colocar até aqui tem 380. Eu não posso colocar isso, porque esse tamanho aqui tem que ser igual a esse, né? Porque 380 é o dobro. Enfim, isso aqui tem que estar coerente. Mas isso facilita, porque você está lá com a régua ou com qualquer coisa, né? Não precisa ser com a régua. Você está sem régua, você pega um lápis, vem aqui, pega essa distância no lápis e coloca lá no gráfico para ver. A desvantagem disso é que você só encontra, quer dizer, claro, quando você usa essa escala e você pega com a régua e transporta para lá, você está encontrando valores aproximados, né? Porque você só vai encontrar aqui múltiplos de 190. Então, por exemplo, se você pega esse tamanho aqui, do 0 até o 380, para medir a distância de Madrid até Valência, isso aqui dá um pouco menor do que o 380,
você sabe, beleza, a distância entre Madrid e Valência é um pouco menos do que 380 quilômetros. Sim, mas é quanto menos? Né? Exatamente quanto essa distância? Aí você não tem como fazer. A menos que você faça isso milimetrado mesmo com a régua. Tipo, você pega a média lá com a tua régua. Por exemplo, aqui na minha tela, se eu for medir com a minha régua, essa distância aqui do 380 está representando 7 centímetros. Se eu medir com a minha régua aqui na minha tela, de Madrid até Valência, está representando 6 centímetros. Se eu quiser saber a medida exata de Madrid até Valência, aí eu tenho que fazer uma regra de 3. Entendeu o que eu fiz? Eu medi na minha tela do computador, com a régua, que está em centímetros, eu medi o de 0. Peraí. Eu medi aqui na minha tela do computador esse tamanho aqui, de 0 até 380, que está representando 380 quilômetros. Eu medi na tela do meu computador e deu 7 centímetros. Aí eu medi essa distância aqui de Madrid até Valência, com a minha régua, e deu 6 centímetros. Quer dizer, aí para eu saber a distância real, eu vou ter que fazer uma regra de 3. Eu vou ter que fazer 380 quilômetros no mapa. Representa 7 centímetros aqui na minha tela. Então, 6 centímetros na minha tela vai ser uma distância de X quilômetros no mapa. E claro que na regra de 3 a gente tem que estar atento para colocar as medidas nas colunas certas, né? Porque às vezes também vocês pensam certo a regra de 3, mas aí de bobeira erra porque coloca assim, 380 quilômetros a 7 centímetros. Ah, então 6 centímetros vai ser tanto. Não pode. Os 6 centímetros tem que estar embaixo dos 7 centímetros, né? Tem que estar as colunas certinhas. E aí isso aqui ficaria 7 vezes X, ou se fizesse devagar, né? 380 quilômetros está para X quilômetros, assim como 7 centímetros está para 6 centímetros. Aí o que acontece? Não vou poder resolver isso assim, porque as unidades são diferentes. Então, vou passar tudo para a mesma unidade. Então, esses 380 quilômetros, quilômetro para metro são 1.000. Então, 3 casos. De metro para centímetro são 100. Então, 2 casos. Então, eu tenho que passar no total 5 casos. Então, isso aqui em centímetro vai ficar... Então, na verdade, já vou colocar esse X aqui como se fosse X centímetros, porque eu já vou trabalhar com isso aqui. Não, vamos fazer isso organizado. 380 quilômetros, então, vou andar 5 casas, centímetros, está para, só para não ficar com a mesma letra, vou chamar o Y, não sei o que é quilômetro, vou dizer que o Y é a distância em centímetros, igual a 7 centímetros sobre 6 centímetros. Que agora está todo mundo na mesma unidade, beleza, eu posso cortar. E aí vai ficar 7y igual 3,8 com 6 zeros. Hoje a gente vai ver notação científica, para exatamente ficar, para a gente evitar ficar fazendo isso, escrever um montão de zero aqui, correndo o risco de errar de bobeira, esquecer um zero. Então, isso aqui fica 7y igual a isso aqui vezes 6. Aí pronto, seria só fazer a conta. Isso aqui não vai dar conta exata, a gente tem que fazer na calculadora. Mas, enfim, seria isso aqui sobre 7. E essa resposta vai ser quantos centímetros, que aí a gente vai ter que passar para quilômetro, né? Que isso aqui vai dar um número grandão, passaria para quilômetro, para saber essa distância entre Madrid e Valência. Certo? Entendemos? Ou ficou confuso? Se alguém quiser que eu repita ou que eu faça de uma forma mais organizada, posso fazer. Tudo bem? Tudo. Sim. Então, show. Então, vamos seguir. E aí vem, então, o escalímetro. Quer dizer, é aquele lance, vocês já sabem usar o escalímetro. Mas como é que a gente faz com o escalímetro? Ó, o escalímetro, régua de escala, é uma régua triangular de 3 faces e 6 escalas usada em desenho técnico. Aí tem várias, né? Eu peguei a que eu tenho aqui em casa, que é essa que tem 1 para 100, 1 para 20, 1 para 25, para 50 e para 75. Né? Então, a função é converter as dimensões reais dos objetos em desenhos maiores ou menores. Aí, o que acontece? O que vocês aprendem? Vou passar aqui para uma outra câmera, daqui a pouco, para mostrar aqui isso que eu fiz da régua com o escalímetro. Aqui eu começo com 1 para 20. Aqui. Quando eu estou usando o lado do escalímetro que está aqui, ó, com 20, então eu estou fazendo uma escala de 1 para 20. O que quer dizer uma escala de 1 para 20? Como a gente acabou de falar lá.
Uma escala de 1 para 20 quer dizer que o real foi reduzido 20 vezes. Eu tive uma redução de 20 vezes no real. Se eu tive uma redução de 20 vezes no real, a gente pensa nisso em termos de 1 metro. Né? Principalmente se você estiver trabalhando com uma planta. Se você estiver trabalhando com um mapa, você não vai pensar em 1 metro, você vai pensar em 1 quilômetro. Mas pensando numa planta, que é a realidade maior de vocês, se foi reduzido em 20 vezes, eu penso assim, bom, então quer dizer que na realidade 1 metro foi reduzido 20 vezes. Então eu tenho que dividir 1 metro por 20. Só que para eu dividir 1 metro por 20, eu não vou trabalhar com isso em metro. Então, eu vou passar para centímetro, porque eu estou fazendo uma planta no meu papel, eu vou trabalhar em centímetros. 1 metro são 100 centímetros. Como foi reduzido 20 vezes, 100 centímetros dividido por 20, isso vai dar 5. Ah, então isso quer dizer que 1 metro da realidade equivale a 5 centímetros no meu desenho. Ou seja, observa que isso aqui no escalímetro, se eu for medir na minha régua, isso aqui é uma régua que está graduada em centímetros, só para você entender isso. Uma régua que está graduada em centímetros. Então, isso que na escala de 1 para 20 do teu escalímetro, que você simplesmente pensa assim, você simplesmente pensa, ah, tá, isso aqui na minha planta, se eu pegar o escalímetro e medir isso na minha planta, isso está representando 1 metro. Beleza. Mas por que isso está representando 1 metro? Porque se você for pegar uma régua que está graduada em centímetro, isso aqui é o equivalente a 5 centímetros. Então, na realidade, é isso. Cada 5 centímetros representa 1 metro. Por quê? Na escala de 1 para 20, a realidade foi reduzida 20 vezes. Então, 1 metro foi reduzido 20 vezes. Aí, 1 metro são 100 centímetros, dividiu por 25 centímetros. Tá claro isso? Que é o que você obteria se você fizesse isso aqui, ó. 1 metro sobre 5 centímetros. Aliás, ao contrário, né? Porque a minha escala é o desenho sobre o real. Então, 5 centímetros sobre 1 metro. E aí, ficaria 5 centímetros sobre 1 metro são 100 centímetros. E aí, se simplificar, isso vai dar 1 para 20, que é exatamente a minha escala. Tá legal? O mesmo a gente faz em todos os outros. Então, lá, quando eu tenho uma escala de 1 para 25, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a realidade foi reduzida 25 vezes. Então, 1 metro real foi reduzido 25 vezes. Então, eu vou dividir 1 metro real por 25. Só que aqui vai ficar com número decimal, não é bom. Então, vou passar 1 metro para centímetro. 1 metro são 100 centímetros, dividido por 25, 4 centímetros. Então, isso que no escalímetro está contado como 1, que representa 1 metro na realidade, isso aqui, se eu comparar com uma régua que está graduada em centímetros, olha lá, isso aqui são 4 centímetros. Por quê? 1 metro do desenho está sendo representado por 4 centímetros. Então, essa distância aqui de 1 metro nessa escala do 25 são 4 centímetros. E assim por diante. Escala de 1 para 50. A realidade foi reduzida 50 vezes. Então, 1 metro são 100 centímetros. Reduziu 50 vezes, então isso aqui equivale a 2 centímetros. Ou seja, o que no escalímetro está representando 1 metro, na verdade, são 2 centímetros da minha régua graduada em centímetros. Porque 1 metro está sendo representado por 2 centímetros. E assim por diante. Lá. Então, observa que aqui, quanto maior a escala, menor é o tamanho correspondente. Né? Quanto maior a escala, menor é o tamanho. Então, na escala 1 para 75, quer dizer que a realidade de 1 metro foi reduzida 75 vezes. E aí, isso é 100 centímetros dividido por 75. E aí, 100 centímetros dividido por 75, isso aqui vai dar um número decimal. Porque, na verdade, se a gente simplificar em cima e embaixo por 25, 100 por 25 dá 4, 75 por 25 dá 3. Então, isso aqui dá 4 terços, que vai dar uma dízima, 1,3 centímetros. Então, ó, se eu comparar esse 1 metro aqui do meu escalímetro com a minha régua graduada em centímetros, isso aqui vai dar 1,3 dízimo. Aí até uma coisa interessante, quer dizer, na minha cabeça de matemática, na minha cabeça essa escala não é uma boa escala. Por quê? Ela dá uma dízima. Quer dizer, uma dízima, como ela é um número decimal infinito que não é periódico,
Isso aqui sempre vai ter uma imprecisão grande. Mas é porque é aquela outra história. É o tipo da escala que você não deve usar quando você precisa de muita precisão. Porque isso aqui vai ter sempre uma aproximação. Né? Porque 1,3, não dá nem para marcar direito onde é 1,3 aqui na régua. Né? Então, isso aqui é uma escala que você faz quando você não precisa de muita precisão. Né? Claro que isso aqui, o erro que você comete é um erro muito pequeno. Então, quando você tem coisas muito grandes, não tem problema, porque aquilo ali fica desprezível. Mas, na minha cabeça, isso aqui é uma escala que não é boa por causa dessa imprecisão, né, de dar uma dízima. Escala 1 para 100 quer dizer que a realidade foi reduzida 100 vezes. Então, 1 metro foi reduzido 100 vezes. Só que 1 metro são 100 centímetros, reduzido 100 vezes, equivale a 1 centímetro. Então, na verdade, o que no escalímetro está sendo representado por 1 metro, na régua gradada em centímetros também é 1 centímetro. Então, isso aqui, na escala 1 para 100, na verdade, isso aqui está escrito em centímetros. Né? Porque isso aqui é o mesmo que 1 centímetro. E na escala 1 para 125, que está aqui, o último do escalímetro, a realidade foi reduzida 125 vezes. Então, aqui é quando você quer, por exemplo, fazer uma coisa que é muito grande, um desenho de algo que é muito grande. Então, você tem que usar uma escala que você divida mais vezes, né, para poder caber dentro da tua folha. Ou se a tua folha é muito pequena, que aí você tem 100 centímetros, vai reduzir 125 vezes, aí também vai dar um decimal. Vamos dividir isso aqui por 25, 100 por 25 dá 4. 125 por 25 dá 5. Ai, meu Deus. Peraí, o que aconteceu aqui? Hoje o Zoom está todo problemático. Vamos voltar lá. Então, olha lá. A gente simplificando isso aqui por 25, então ficou 4 sobre, mudou a cor, mas tudo bem. 4 sobre 5, que vai dar 0,8. Então, isso quer dizer que 1 metro lá no escalímetro, na escala 1 para 125, na verdade, isso aqui são 0,8 centímetros, ou seja, 8 milímetros. Né? Isso aqui seria 1 centímetro, então 0,8 está aqui na oitava divisão. Tá legal? Ficou claro isso, então, da relação do escalímetro com a régua? Sim. Então, beleza. Então, vamos, antes da gente fazer um pouquinho a lista de escala, vamos ver notação científica. Que a gente já vai usar isso aqui para fazer lá os exercícios. De escala. Então, o que é a notação científica? Bom, primeiro, para a gente saber escrever um número em notação científica, a gente precisa saber trabalhar com as potências de base 10. Na potência de base 10, a gente tem 1, bom, 1 é qualquer número elevado a 0, né? Então, 1 em potência de base 10 é 10 elevado a 0. E o resto, ó, 10, claro que é 10 elevado a 1. 100, por sua vez, nada mais é do que 10 ao quadrado. Nada mais é do que 10 vezes 10. E aí, 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Aí você observa o quê? Que o expoente, na verdade, quando o expoente é positivo, ele representa a quantidade de zeros que tem na potência de base 10. Então, 100 tem 2 zeros, é 10 ao quadrado. 1000 tem 3 zeros, é 10 ao cubo, e assim vai. 1 milhão tem 6 zeros, 10 elevado a 6. Só que quando a gente está trabalhando com um número decimal, porque aqui também tem gente que confunde. Aqui tem gente que faz a mesma relação, mas com o zero da parte decimal. Outros já pensam assim, na verdade é o número total de zeros lá do número. Tá, mas eu não gosto muito disso, porque, por exemplo, se a gente tiver uma coisa assim, ó, 2,03. Se eu quiser escrever isso aqui como 203, que aí não é notação científica, mas por algum motivo eu quero escrever isso como 203. Eu tenho que fazer 203 vezes. Para eu encontrar 2,03, eu tenho que andar 2 casas. Se eu tenho que andar 2 casas para o número diminuir, tem que ser vezes 10 a menos 2. Ou seja, o expoente representa a quantidade de casas decimais. Então, 10 a menos 1 quer dizer que tem uma casa decimal.
10 a menos 2 tem duas casas decimais. Por quê? 0,1 em fração, isso aqui é 1/10. Ah, 1/10 é 10 a menos 1. Beleza. 0,01 em fração é 1/100. 1/100 é 1 sobre 10 ao quadrado. Que se eu quiser inverter, vai ficar 10 a menos 2. Ah, então a gente pode fazer direto a relação de que o expoente aqui, quando ele é negativo, ele representa a quantidade de casas decimais do número. Então, por exemplo, 0, aqui eu tenho 3, 6, 7 casas decimais. Então vai ser 10 a menos 7. Tá bom? Aí vem a notação científica. Um número está em notação científica quando ele está escrito na forma um número inteiro, que é o n, vezes uma potência de base 10. Mas aí, se eu te falar só isso aqui, n vezes uma potência de base 10, você vai falar assim, tá, mas espera aí. Quer dizer, n é um número inteiro? Não, perdão, n não precisa ser inteiro, não. N é um número, quer dizer, se eu não especificar como é esse número, no caso, por exemplo, do 2,03, ou 2,03, não, peraí. Vamos pegar aqui um número. Em geral, a gente usa a notação científica para representar ou um número que é muito grande ou um número que é muito pequeno. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, como aqueles exercícios que a gente estava fazendo. Digamos que a gente faz o exercício que encontra como resposta isso aqui. E aí a gente pensa o seguinte, pô, é até ruim escrever esse número, porque eu posso até ter feito, eu até acho que às vezes acontece isso com vocês no questionário. Vocês fazem um exercício no caderno, encontram a resposta certa, tipo essa, e na hora de passar para o questionário, por falta de atenção, você pode comer um zero aqui. E aí já não fica a mesma coisa. Então, o que é o ideal? Ao invés da gente trabalhar com esse número, já que ele é muito pequeno, a gente trabalha com ele em notação científica. Mas aí você poderia me dizer assim, bom, mas isso aqui eu poderia escrever, por exemplo, como 35 vezes 10. Se eu puser 35, para chegar nesse número, eu vou ter que andar 2, 4, 6, 7 casas decimais. Então, seria 35 vezes 10 a menos 7. Só que aqui ele não está escrito em notação científica. Apesar dele estar escrito como um número vezes uma potência base 10. Por quê? Na notação científica, a gente padroniza, para que todo mundo escreva da mesma forma, que esse n tem que ser um número menor do que 10. Quer dizer, ele tem que ser um número menor do que 10. Portanto, aqui, ao invés de 35, a gente vai escrever como 3,5 vezes... E aí, o que acontece? Ó, eu tenho que andar mais uma casa. Então, isso aqui vai ser 3,5 vezes 10 elevado a menos 6. Porque eu já andei uma casa decimal aqui. Quando eu passei de 35 para 3,5. Então, só estão faltando andar mais 6 casas decimais. Então, 35 vezes 10 a menos 7 é o mesmo que 3,5 vezes 10 a menos 6. Aqui, ele está em notação científica. Kit, como é que a gente pode dar uma resposta em notação científica no questionário? Isso vai ser necessário? A gente pode dar com esse bando de zeros? Pois é. Aí, quando eu quiser em notação científica, aliás, eu escrevi errado aqui. Entre 0 e 1. Isso aqui é entre 0 e 10. Deixa eu só trocar aqui. Comi um zero. Então, vamos lá. Qual foi a pergunta? Ah, sim. Eu vou especificar como eu quero. Então, assim, se eu quiser em notação científica, eu vou escrever no problema. Responda em notação científica. Tá? Se eu não disser que eu quero notação científica, deixa lá com aquele bando de zeros. Claro que quando a resposta for um número assim, ou muito pequeno ou muito grande, eu vou pedir notação científica. Mas aí eu vou escrever no problema. E responda em notação científica. Tá legal? E nos computadores que não tem como botar potência? Desculpa, lindo, o quê? E nos teclados, como botar potência? Ah, Pois é. Pode ser múltipla escolha, se for é. É, seria melhor se fosse tudo múltipla escolha, não? É. Bem observado. Vou fazer como múltipla escolha, então, o que eu quiser em notação científica. Ai, Tá bom? graças a Deus. Obrigada. Obrigada. Bom, então os exemplos, ó. Quando é que é jogo usar notação científica? Quando a gente tem um número muito grande. É claro que se o problema não especificar que quer em notação científica, você poderia me dizer assim, ah, Kit, mas pô, aqui, se eu representar isso só por 27 vezes 10,
Se eu usar o 27, só estão faltando 3, 6, 8 zeros. Então, é 27 vezes 10 oitavo. Ok. Se eu não especificar que eu quero notação científica, ou você está fazendo um exercício, ao invés de ficar escrevendo esse númerozão, você pode escrever 27 vezes 10 oitavo. Você não é obrigado a escrever em notação científica. Agora, se estiver pedindo notação científica, você não pode usar o 27. Você tem que usar 2,7. Por quê? Para se padronizar, quer dizer, para você ter um padrão para todo mundo fazer igual, estipulou-se, os matemáticos estipularam, que na notação científica, esse número que está multiplicado pela potência de base 10 tem que ser um número entre 1 e 10. Que era aquilo, inclusive, que eu corrigi lá no slide, que eu comi um zero lá. Tem que ser um número entre 1 e 10. Então, ele escrito em notação científica é aqui. Aqui ele está em notação científica. E aí é muito comum vocês se confundirem para passar daqui para cá. Quer dizer, vocês nunca sabem se você vai... Você sabe que, claro, andou uma casa, mas vocês sempre ficam na dúvida se, para passar daqui para cá, você vai aumentar uma unidade no expoente ou se você vai diminuir uma unidade no expoente. Bom, pensa o seguinte, do 27 para o 2,7, o número diminuiu. Se o número diminuiu, para que ele continue igual, você tem que compensar essa alteração que você provocou aqui. Aqui você diminuiu o número, então você vai ter que aumentar o expoente para que continue igual. Né? Ou seja, você colocar 8 zeros aqui é o mesmo que nesse número você andar 9 casas. Porque você já teria que andar uma casa para ele virar 27. E mais as 8 casas que estão aqui. Entendeu? Então, pensa nisso. Se o número diminuiu, aqui vai ter que aumentar para ele continuar igual. Né? Aí o outro, se eu tenho um número muito pequeno, mesma coisa. Você, se não estiver pedindo notação científica, você poderia dizer assim, ah, mas pô, eu prefiro trabalhar com isso como sendo 136 vezes 10, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Vezes 10 a menos 12. Aí, ó, peguei o total de casas decimais aqui. Se não estiver pedindo notação científica, beleza, você pode trabalhar assim. Ou você poderia trabalhar como 13,6. Aí eu vou pensar se eu tenho que aumentar ou diminuir. O número daqui para cá diminuiu. Se o número daqui para cá diminuiu, para desfazer essa alteração, eu tenho que aumentar o expoente. Aumentar num negativo, vai ficar 10 a menos 11, né? Porque no negativo, menos 11 é maior do que menos 12. Então, eu aumentei o expoente uma unidade porque o número diminuiu. Então, eu aumentei aqui para que eles continuem iguais. Mas, se eu quero em notação científica, esse número tem que estar entre 1 e 10. Então, eu não posso trabalhar com 13,6. Eu tenho que trabalhar com 1,36. Aí, mesma coisa, se eu pensar daqui para cá direto, eu penso assim, esse número diminuiu 2 casas decimais. Então, eu vou ter que aumentar 2 casas decimais aqui. Ou seja, eu vou ter que aumentar 2 no menos 12. Menos 12 mais 2 dá menos 10. Que é isso aqui. Ou pensar desse para esse número diminuiu uma casa. Então, aumenta uma casa aqui. Menos 11 aumenta 1 mais 1, vai dar menos 10. Por isso aqui o expoente ficou menos 10. Tá legal? Quer dizer, a dúvida surge. É só você parar e pensar. Que aí você tira as suas próprias conclusões. E aí, para a gente poder fazer contas com números que estão representados em notação científica, a gente tem que lembrar das propriedades da potenciação. Primeira propriedade que a gente tem é de multiplicação de potências de mesma base. Então, tem aqui uma multiplicação de 2 potências que tem a mesma base x. Multiplicação de 2 potências de mesma base, a gente repete a base, que é o x, e soma os expoentes. Se ao invés de multiplicação for uma divisão de potências de mesma base, tipo a elevado a m dividido por an, a gente repete a base, que é o a, e subtrai os expoentes. Se a gente tiver potência de potência, tipo a elevado a m, isso tudo elevado a n, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Isso vai ser para a gente poder realizar operações com os números na forma de notação científica, ou mesmo que não esteja na forma de notação científica, mas que estejam escritos como uma potência de base 10. Por exemplo, se eu tenho aqui A vezes 10 elevado a m, mais B vezes 10 elevado a m, eu só posso somar, porque olha só, não existe propriedade para soma de potência de mesma base. Tipo, se eu tenho aqui 2 elevado ao cubo mais 2 elevado à quinta. Isso aqui não é, por exemplo, 2 elevado ao oitavo. Não é. Não tem propriedade para soma de potência de mesma base. A única forma que eu tenho de fazer isso aqui é ou colocando 2 ao cubo em evidência, ou resolvendo a conta.
2 ao cubo dá 8, mais 2 à quinta dá 32. 8 mais 32 dá 40, que é completamente diferente de 2 oitavo. 2 oitavo é 256. Então, não tem nada a ver, porque a gente não tem propriedade para soma de potência menor base. Então, se eu quisesse resolver isso aqui, ou eu faria assim, resolvendo cada potência, ou colocaria 2 ao cubo em evidência. Se fosse um número muito grande, né, que eu não quisesse resolver cada um deles, colocaria o menor em evidência. E aí, colocar alguma coisa em evidência, colocar em destaque. Aqui, eu sei que dentro de 2 à quinta eu tenho 2 ao cubo, porque 2 à quinta são 5 fatores 2. Então, tem 3 fatores 2 aqui dentro. Então, aquilo que é comum aos dois, que é o 2 ao cubo, a gente põe destacado, a gente coloca em evidência. Uma coisa em evidência é uma coisa que está em destaque. Aí eu tenho que pensar, 2 ao cubo vezes quanto vai dar o primeiro? 2 ao cubo para dar o primeiro tem que ser 1. Mais, que é esse mais que está aqui, 2 ao cubo vezes quanto para dar 2 à quinta? Vezes 2 ao quadrado. Porque aqui eu tenho 5 fatores 2, já tenho 3 fatores 2 aqui, faltam 2. E aí, poderia resolver agora, 2 ao cubo é 8, que multiplica 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. E aí, 8 vezes 5, 40, que é o mesmo 40 que a gente achou aqui. Agora, o que não tem é propriedade. Então, aqui, para eu poder somar potências, não tem como somar, não tem nenhuma propriedade para isso. Então, o que eu vou fazer é colocar em evidência. Essas duas parcelas, ó, tem uma parcela que é essa, outra parcela que é essa. Essas duas parcelas têm alguém em comum, que é o 10 elevado a m nessa e 10 elevado a m nessa. Então, eu coloco 10 elevado a m em evidência, quer dizer, eu coloco ele separado. E aí eu penso 10 elevado a m vezes quanto para dar a primeira parcela? A. Mais, que é esse mais que está aqui, 10 elevado a m vezes quanto para dar a segunda parcela? B. Então, isso aqui é A mais B vezes 10 elevado a m. Se for uma multiplicação, aí não tem evidência na multiplicação. Aqui vocês às vezes confundem e querem colocar em evidência para distribuir. Não, olha só. A multiplicação é distributiva em relação à adição. Tipo, se eu tenho isso aqui, 2 vezes x mais 3, isso aqui está parecendo mais um n, x, 2 vezes x mais 3, eu distribuo. Isso aqui é 2x mais 6. Ok. Mas se eu tenho 2 vezes x vezes 3, se eu tenho uma multiplicação, não tem que distribuir nada. Faço na ordem. 2 vezes x dá 2x, vezes 3 dá 6x. Ou, se eu achar mais fácil, eu faço 2 vezes 3, 6, vezes x, 6x. Porque a multiplicação é comutativa. Então, não importa a ordem que eu faço. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que aqui não tem nada que distribuir. A distributiva é só da multiplicação em relação à adição. Portanto, aqui que eu tenho multiplicação, não tem nenhuma distributiva. Eu vou fazendo isso na ordem ou na ordem que me convier. Quer dizer, na ordem que eu achar mais fácil, porque a multiplicação é comutativa, então eu posso trocar a ordem. Então, eu faço assim. Mais fácil fazer o A com B, porque são dois números que não estão em forma de potência. Então, faço A vezes B. E aqui que está com potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, vezes 10 elevado a m mais n. Tá legal? Depois, se eu tiver uma divisão, mesma coisa. Se eu tiver uma divisão, eu posso dividir o número com o número, porque também tem na distributiva. A divisão eu faço na ordem que me convier. Então, faço A com B, A dividido por B. E aqui, como as duas têm a mesma base, as duas potências têm a mesma base, e a gente tem a propriedade para divisão de potências da mesma base, que a gente repete a base e subtrai os expoentes. Kate, Tá. se nesse caso da multiplicação fosse A vezes 10am vezes B vezes 10am de novo, como ficaria? Mesma coisa. Olha lá. A vezes 10am. Mesma coisa que eu quero dizer assim, a gente usa a mesma linha de raciocínio. Vezes 10 elevado a n. Olha só como qualquer caminho que a gente siga vai dar a mesma coisa. Eu posso seguir o mesmo caminho que eu fiz aqui, que é pensar, até pegando assim com o número, né? Se for 2 vezes 10am vezes 3 vezes 10am. Mais fácil fazer o A vezes o B, quer dizer, 2 vezes 3, 6. Então, faço A com B, A vezes B. Aí, multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base e somo o expoente. Quando eu somar, Mesmo ele sendo igual. Oi? Mesmo ele sendo igual. Exatamente, é. Isso aqui vale para qualquer coisa, para qualquer multiplicação de potência de mesma base. Aí, somei, m mais m deu 2m. Ou então, você também poderia me falar assim, pô, Kit, mas um número vezes ele mesmo não é a mesma coisa que ele ao quadrado? É. Outro modo de pensar seria isso, fazer A vezes B e pensar que 10am vezes 10am é 10 elevado a m elevado ao quadrado. Porque um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado.
Aí eu caio na propriedade de potência, que eu repito a base, tá? Vezes B, repito a base, que é 10, e multiplico os expoentes. M vezes 2 dá 2M. Olha lá, mesma coisa que eu achei aqui. Entendeu? Entendi. Então, qualquer um dos Entendi. dois caminhos que a gente siga vai dar no mesmo. Tá legal? Tá ok. Posso seguir? Sim. Então, exemplo. Olha lá. 2,7 vezes 10 à nona mais 4,5 vezes 10 à nona. O que acontece? Essa potência aqui está igual nos dois. Se essa potência está igual nos dois, eu vou colocá-la em evidência, tá aqui ela em evidência, quer dizer, em destaque, e aí eu vou pensar, quando eu tirar o 10 à nona dessa parcela, sobra 2,7. Quando eu tirar o 10 à nona dessa outra parcela, sobra 4,5. Então, isso é 2,7 mais 4,5, que dá 7,2 vezes 10 à nona. Que seria o mesmo que pensar, se eu tenho 2,7 bananas mais 4,5 bananas, vão dar 7,2 bananas. Ou seja, se eu tenho 2,7, 10 à nona, isso é a quantidade de 10 à nona que eu tenho, somado com 4,5, 10 à nona, vão dar quantos 10 à nona? Vão dar 7,2, 10 à nona. Entendeu? Ah, e se for subtração? A subtração é a mesma coisa que a adição, né? A subtração nada mais é do que uma soma com um número negativo. Então, aqui é o mesmo raciocínio. Eu tenho 10 à nona aqui e tenho 10 à nona aqui. Vou colocar o 10 à nona em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, na primeira parcela sobra 4,5, na segunda, menos 2,7. Fez essa conta aqui, 4,5 menos 2,7 dá 1,8, 10 à nona. Quer pensar, se eu tenho 4,5 coraçõezinhos menos 2,7 coraçõezinhos, vão dar quantos coraçõezinhos? 4,5 menos 2,7 dá 1,8. Vão dar 1,8 coraçõezinhos. Ou seja, 4,5 do 10 à nona menos 2,7 do 10 à nona vão dar quantos 10 à nona? Vão dar 1,8 10 à nona. Vou tirar isso aqui que ficou por cima. Agora é multiplicação. Na multiplicação não tem essa história de colocar em evidência. Na multiplicação a gente simplesmente vai multiplicando tudo. É igual quando você tem assim uma multiplicação grande, ó. Por exemplo, você tem uma conta, vocês já repararam quando eu vou fazer conta de cabeça? Tem 2 vezes 3 vezes 5 vezes 6 vezes 7. Por exemplo, na hora de fazer essa conta aqui, eu não vou fazendo assim na ordem. Porque eu bato o olho aqui, a primeira coisa que eu enxergo, por exemplo, é 2 vezes 5. Eu já penso, pô, 2 vezes 5, 10. É mais fácil fazer logo esse 2 vezes 5, que é 10, porque depois é só colocar um zero no número. Aí eu faço. Aí pego logo os dois maiores, que é mais difícil fazer a conta com um número maior. Então, eu faço 6 vezes 7, 42. Aí agora não tem jeito, tem que fazer com 3. 3 vezes 42, 126. E agora multiplicar por 10 é só botar um zero lá no final. Percebe? É mais fácil fazer essa conta de cabeça assim do que se eu for 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, se bem que aqui nem ficava tão ruim. Mas 30 vezes 6, 180, mas mesmo assim, 30 vezes 6, 180, e 180 vezes 7 já é mais difícil de eu ver de cabeça. 180 vezes 7 vai dar 1.260. Entendeu? Porque na multiplicação, como a multiplicação é comutativa, eu posso trocar a ordem, então eu posso fazer isso na ordem que eu quiser. Então aqui, eu vou fazer na ordem que me convém, que é 2 vezes 4, 8. E aí multiplicar as potências mesma base, multiplicação de potências mesma base, repete a base e soma o expoente. Então fica 8 vezes 10 elevado a 14, que é 5 mais 9, 14. Tá? Vou pegar isso aqui. Mesma coisa, aqui é na divisão. Isso aqui, eu posso pensar nisso como 4 vezes 10 à quinta, dividido por 2 vezes 10 à sétima. É isso que está escrito aqui. Aí 4 simplifica com 2, vai dar 2. E aí, ou eu penso que eu simplifico 10 à quinta com 10 à sétima, e aí sobram 2 fatores 10 embaixo, porque embaixo está o maior, e aí isso aqui seria 2 sobre 10 ao quadrado. Só que 2 sobre 10 ao quadrado, se eu quero passar esse 10 ao quadrado para cima, ele sobe com expoente negativo. Isso é 2 vezes 10 a menos 2. Por quê? É pensar que isso aqui
é 2 sobre 10 ao quadrado é 100. 2 sobre 100, 0,02, que é 2 vezes 10 a menos 2, porque tem duas casas decimais. Então, a gente pensa direto que quando a gente quer pegar um número denominador e passar para cima, é só a gente colocar o expoente negativo. Porque expoente negativo manda descer. Então, é a mesma coisa. Tá? E aí vem o exercício. Escreva em notação científica. Olha lá, a gente quer representar a distância entre o planeta Terra e o Sol, que é dessa quantidade aqui de quilômetros. Pô, ao invés de ficar contando esse montão de zeros, isso aqui em notação científica, aqui eu estou especificando que eu quero notação científica. Então, você não pode, por exemplo, escolher escrever isso como 1496 vezes 10 à quinta. Isso aqui, de fato, é o mesmo que 1496 vezes, aí eu preciso de mais 5 zeros, então vezes 10 à quinta quilômetros. Isso é o mesmo que isso. Mas se eu quero em notação científica, não pode ser 1496. Tem que ser um número entre 1 e 10. Então, tem que ser 1,496. Aí, para eu ter esses números todos aqui, eu vou ter que andar 3 casas e mais os 5 zeros. Então, vezes 10 elevado à oitava. São as 3 casas decimais, para o número ficar inteiro, e mais os 5 zeros que estão faltando lá. Depois, a idade aproximada do planeta Terra, e disso aqui anos. Mesma coisa, eu poderia, se você está num exercício onde não está falando nada de notação científica, você pode, para facilitar a tua vida, optar por trabalhar com 4.543 vezes 10, aí tira só os zeros, 10 a sexta anos, porque tem 6 zeros, então 10 a sexta. Mas se eu estou pedindo notação científica, eu tenho que escrever como um número entre 1 e 10. Então, tem que ser 4,543 vezes. Aí eu penso, para esse número ficar inteiro, 3 casas. E mais 6 zeros, 10 a 9. Porque são as 3 casas decimais e mais os 6 zeros que eu tenho que colocar. Tá legal? Diâmetro de um átomo é da ordem de 1 nanômetro. O que é 1 nanômetro? É esse número aqui. Que é um horror trabalhar com ele assim. Porque a gente olha para cá e se perde na quantidade de zeros. Então, escrevendo ele em notação científica, ele é 1, que é a parte inteira, vezes 10. Aqui a gente tem 3, 6, 9, 10 casas decimais. Então, 10 a menos 10. 1 vezes 10 a menos 10 é o mesmo que 10 a menos 10. Ou seja, essa unidade de medida, nanômetro, equivale a 10 a menos 10. Certo? Uhum. Aí a gente quer fazer isso aqui. Dar essa resposta em notação científica. Então, ou eu escrevo cada um deles em notação científica já direto, ou eu posso escrever como eu quiser, fazer as contas e depois passar para a notação científica. Vou escrever direto em notação científica. O primeiro em notação científica é 3 vezes. Aí eu tenho 5 casas decimais. Então, vai ser 10 a menos 5. Vezes. O segundo em notação científica é 2,7, não pode ser 27, porque tem que ser menor que 10. 2,7 vezes 10. Aí eu penso, aqui tem uma casa decimal, que eu vou ter que andar. Aqui está o 2,7, né? Então, aqui eu já tenho uma casa decimal, já estou aqui no 2,7. Então, eu tenho que andar mais 1, 2, 3. Então, 10 a menos 3. Entendeu? Ó, faz de trás para frente. Estou aqui. Se eu multiplicar por 10 a menos 3, vão dar 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, realmente, vai ficar no total com 4 casas decimais, porque eu já tinha 1 mais 3 daqui, vai ficar com 4. Aí, como está multiplicando, eu vou multiplicar o 3 por 2,7, vai ficar 6, 8,1, porque isso aqui, se você armar a conta, ficou 81, e aí tem que pegar o total de casas decimais. Tem uma casa decimal. Então, é 8,1. 8,1 vezes multiplicação de potentes na base, repete a base e soma os expoentes. 10 a menos 8. O que eu tinha dito, que você também poderia fazer assim, 3, sem notação científica. 3 vezes 10 a menos 5, vezes 27, vezes 10 a menos 4. Porque aí você vai precisar andar 4 casas decimais por causa do 27. Aí multiplica. 3 vezes 27 dá 81. Vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 9. Só que aqui ele não está em notação científica. Para ele ficar em notação científica, esse 8 tem que virar 8,1, porque tem que ser um número menor que 10.
E aí, se virou 8,1, eu vou ter que, desse 10 a menos 9, daqui para cá, o número diminuiu uma casa decimal. Então, aqui vai ter que aumentar 1. Menos 9 mais 1 dá menos 8. 10 a menos 8, que é exatamente o que a gente fez lá. Aí fica a teu critério. O que você acha mais fácil? Se botar logo notação científica e resolver, ou se primeiro resolver a conta, do jeito que você quiser, e no final só passar para a notação científica. Aí, você vê, agora eu estou dividindo. Então, vou passar logo para a notação científica. Isso aqui vai ficar 5,5 vezes. Aí eu tenho 6 casas decimais, para ele virar 5,5. Então, vezes 10 a menos 6, dividido por 1,1 vezes, aqui tem 9, com mais uma casa decimal que está aqui. Então, vezes 10 elevado, tem 9 mais uma casa decimal, vezes 10 elevado a décimo. Né? Porque agora a gente está querendo aumentar. Aqui, ó, eu preciso que o 5,5 diminua, então o expoente é negativo. Agora eu preciso que 1,1 aumente, para virar esse número grandão aqui. Então o expoente é positivo. E aí eu preciso que ele aumente como? Eu estou com a vírgula aqui. Então eu preciso andar 3, 6, 9, 10 casas. Então 10 elevado a décimo. Aí isso aqui vai ficar 5,5 dividido por 1,1 dá 5. Né? 5 vezes 1,1 vai precisar de uma casa decimal. 5,5. Vezes, aí divisão de potência de mesma base. Eu repito a base, que é 10, e subtraio os expoentes. Menos 6 menos 10 dá menos 16. Então, ele, em notação científica, 5 vezes 10 é menos 16. Tá? Aí, considerando um próton como um cubo de aresta 10 a menos 11 metros e massa 10 a menos 21 quilogramas, qual é a densidade dele? A densidade, isso a gente viu lá na aula passada, a densidade é massa sobre volume. Então, a densidade é massa sobre volume. Só que eu tenho que achar o volume desse cubo. Eu tenho aqui um cubo. Um cubo de aresta, 10 a menos 11 metros. Então, o volume desse cubo, o volume de um cubo é aresta ao cubo, é o produto das 3 dimensões, né? Se tem uma piscina, você quer calcular o volume da piscina, é o produto das 3 dimensões. Então, fica 10 a menos 11 vezes 10 a menos 11 vezes 10 a menos 11, que é o mesmo que 10 a menos 11 elevado ao cubo. Ou seja, eu repito a base e multiplico os expoentes. Isso aqui é 10 a menos 33 metros cúbicos. Então, a densidade vai ser a massa, que é 10 a menos 21 quilogramas, dividido por 10 a menos 33 metros cúbicos. E aí, o que vai acontecer? Divisão de potência de mesma base, repito a base e subtrai os expoentes. Só que na hora que eu subtrair, vai ficar menos 21 menos 33. Então, vai trocar o sinal, porque esse expoente aqui já é negativo. Divisão, eu tenho que repetir a base e subtrair os expoentes. Na hora que eu subtrair os expoentes, vai trocar o sinal do segundo. Então, isso aqui fica menos 21 mais 33, que vai dar 12. Então, vai ficar 10 elevado a 12 quilogramas por metro cúbico. O que quer dizer 10 elevado a 12 quilogramas por metro cúbico? Isso aqui quer dizer que, se eu pego um cubo que tem aresta 1 metro, se eu pegar um cubo de aresta 1 metro, eu vou ter aqui dentro 10 elevado a 12 quilogramas. É isso que quer dizer. É porque é aquela outra história. Aqui tá horrível trabalhar com isso em metro e em quilograma, né? Na verdade, se a gente está trabalhando com isso aqui em forma de, né, a gente está falando de um próton, o ideal seria a gente passar isso aqui para grama, isso aqui para centímetro. Mas, como o problema não falou nada, a gente pode deixar assim mesmo. Tudo bem? Então, vamos.
A velocidade da luz é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A distância entre a Terra e o Sol é de 149.600.000 quilômetros. Quanto tempo a luz do Sol gasta para chegar até a Terra? Mesma coisa, isso aqui já está misturando com a matéria da aula passada. A gente sabe que velocidade é distância sobre o tempo. Né? Quando a gente fala que a velocidade é de 80 km por hora, velocidade de 80 km por hora, isso quer dizer que a gente anda em média 80 km a cada hora. 80 km é a distância, a hora é o tempo. Então, velocidade é distância sobre o tempo. Então, eu tenho que a velocidade foi dada. A velocidade é 3 vezes 10 elevado à oitava. E ela vai ser igual à distância, que também foi dada, mas aí ao invés de escrevê-la assim, aqui eu não vou nada de notação científica. Então, se eu quiser, eu posso optar por escrever 1496. Se for notação científica, tem que ser 1,496. Mas eu prefiro escrever assim para não trabalhar com a vírgula, porque eu não disse nada de notação científica. Então, 1496 vezes, para não ficar colocando esse montão de zeros, vamos colocar isso em forma de potência de base 10. Tem 5 zeros, então vai ser 10 aqui. Ó. Isso aqui, quilômetros. Ah, peraí. O que acontece? Ó, essa velocidade está em metro, enquanto que essa distância está em quilômetro. Não posso fazer o que eu ia fazer aqui. Eu vou ter que passar tudo para a mesma unidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse quilômetro para metro. 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, para eu passar para metro, eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Então, isso aqui vai ser 1496 vezes 10 à quinta, que é esse número, vezes 10 ao cubo. Para a gente passar isso aqui para metro. Sobre o tempo. Não precisava ser escrito tempo, né? Podia ter posto T. Então, isso aqui vai ficar o tempo, que é T, vai ser igual. Vou passar o tempo para cá e isso aqui para cá, dividindo. Vou trocar os dois lugares. Seria o mesmo que fazer produto cruzado e depois passar isso para lá dividindo. Então, T vai ser 1496 vezes multiplicação de potência, isso aqui é um vezes. Multiplicação de potência na base, repete a base e soma os expoentes. Então, isso aqui dividido por 3 vezes 10 elevado à oitava. Aí, 10 oitava simplifica com 10 oitava. Isso aqui vamos dividir por 3. 4, 1, 5, 14. Isso aqui não vai dar conta exata. Mas vai ficar 14 por 3 dá 4, sobram 2. 29 por 3 dá 9, sobram 2. 26 por 3 dá 8, sobram 2. Aí 20 por 3 dá 6, aí vai ficar uma dízima. Então, 498,6, esse tempo está em segundos. Aproximadamente 408,6 segundos. Claro que fica horrível dar essa resposta assim, né? 400, quem é que vai responder alguma coisa dizendo que são 498 segundos? Aí, se está numa... Ó, por exemplo, escrever que segundo que ficou horrível. Isso aqui num questionário, que não seja múltipla escolha, eu vou especificar assim lá no enunciado. Dê a resposta utilizando uma casa decimal. Para você dar essa resposta utilizando uma casa decimal, você tem que pensar que 498,6 dízimo, isso é 498,666. Oh, meu Deus. Eu acho que é porque estourou o tempo do Zoom, ele começa a dar... Ó. Bom, olha lá. Aí, a gente também tem que estabelecer um critério. Eu vou dizer, ou se você arredonda isso, ou se você trunca. O que é truncar? Truncar é cortar um número. Então, se eu disser assim, é para truncar na primeira casa decimal. Truncar na primeira casa decimal é trabalhar com 498,6. Ou seja, truncar o número é cortar o número. Não me interessa o que tem depois, eu corto ele na primeira casa decimal. Arredondar se aqui é 6, eu vou arredondar para cima, porque esse número está mais perto do 498,7 do que do 498,6. Aí eu vou dizer se eu quero arredondar ou se eu quero truncar. Aqui eu quero arredondar. Então, arredondando isso com uma casa decimal, vai ficar 498,7.
segundos. Só que é muito feio dar essa resposta como 498,7 segundos. Então, eu posso passar isso, por exemplo, para minuto. Eu sei que 1 minuto são 60 segundos. Então, para eu passar isso para minuto, eu vou ter que dividir por 60, para ver quantas vezes os 60 segundos cabem aqui dentro, para ver quantos minutos cabem aqui dentro. Então, teria que fazer 498,7 dividido por 60. Aí, isso aqui, vamos ver aqui quanto é que vai dar. 498 dividido por... Não. 498,7 dividido por 60. Isso vai ficar... Está errado essa conta que eu fiz aqui. 498,7 dividido por 60. Vai dar 8,3. Deu 8,311. Aí a gente vai aproximar para 8,3. Trabalhar com uma casa decimal. Então, isso é aproximadamente 8,3 minutos. Que foi o que perguntou. Qual o tempo que a luz do Sol gasta para chegar até a Terra? Aproximadamente 8,3 minutos. Certo? É claro que assim, pode dar essa resposta assim? Pode, né? Mas não tem muito sentido a gente falar, pô, quanto tempo você demorou, quanto tempo eu demoro para chegar daqui até, sei lá, a minha esquina? Ah, demoro 498 segundos. Não faz muito sentido, né? Faz mais sentido falar que eu demoro 8,3 minutos. Né? Bom, meus amores, então é isso. Deixa eu parar aqui a gravação.